Olá, vamos aqui continuar a nossa abordagem do direito administrativo. O objeto da nossa apresentação é um exercício que eu encaminhei a todos, está aqui ao lado, sobre licitação e contratos administrativos. Então, todas as questões são de provas de concurso, questões coletadas de prova de concurso. Então, pode ser que tenha algum tema que a gente não tenha abordado, para que vocês vejam, até porque o assunto que eu coloquei foi dos mais variados concursos, não só da parte de magistratura, Ministério Público, mas eu coloquei também alguns de órgãos de assessoria técnica em licitação, tá? São aqueles que trazem as questões mais específicas com relação a prazos, requisitos de edital, tá? Mas dá para ver que as questões abordam o assunto de modo um tanto quanto genérico, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, coloquei aqui que a licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, constitui a modalidade de licitação denominada de. Então, como nós abordamos, nós temos essas modalidades, licitatória, convite, tomada de preço, leilão, concorrência, concurso, e eu falei para vocês que geralmente as provas de concurso, elas se atêm a aspectos muito peculiares, muito simples, né? E por mais que eu não goste de memorização ou de dicas, mas essa parte de licitação, geralmente quando eles cobram, e eu abordei isso com vocês, quando eles vão falar de modalidade licitatória, eles se prendem a uma ou outra parte que a lei 8666 fala sobre sua conceituação. Então, eu abordei aqui para vocês que o convite é aquela modalidade licitatória que tem que ter a demonstração de interesse com 24 horas de antecedência, a tomada de preços, que é a resposta da questão, que é a letra C, ela deriva, né, da necessidade desse cadastro com pelo menos 3 dias de antecedência à data do recebimento das propostas, tá bom? O leilão, na verdade, é essa questão de venda de bens, então as condições estão lá no edital, mas a priori no dia do leilão, qualquer pessoa interessada, ela pode comparecer e apresentar lance, tá bom? Alguns leilões, elas exigem pelo menos um cadastro prévio, mas não coloca data para esse cadastro prévio, tá bom? Pode ser na hora, o cadastro vai depender do edital. Tá certo? Se for um leilão eletrônico, por exemplo, o Departamento de Trânsito do Estado de Ceará está fazendo um leilão. Ele vai durar, salvo engano, até amanhã, até o dia, enfim, digamos que até o final do mês. Aí ele coloca que as pessoas têm que se cadastrar com antecedência para que o leiloeiro possa, enfim, receber as informações, ver se não é uma pessoa fraudulenta, para evitar que o leilão seja interrompido e seja novamente remarcado. Então, só basta fazer um cadastro simples e participe. Concurso é para escolher trabalho técnico científico, então não tem esse cadastramento, é se cadastrar, enviar lá a proposta, o trabalho, vai depender do tipo de concurso, na data determinada pelo edital, e a concorrência também não. Então, a resposta é letra C. Lembrem desses aspectos. Toda vida que eu irem falar tomada de preço, vai ter essa expressão, 3 dias de excedência. E convite vai ter a expressão 24 horas. Tá? Então, dá para fazer aí por exclusão. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Segunda, nos termos da Lei 8666, considera-se inexigível a licitação para a contratação de serviço. Então, inexigibilidade de licitação, deixa eu abrir aqui só a Lei 8666, só um segundo, para que eu possa ler o dispositivo integralmente aqui com vocês. Artigo 25.
Então, deixei aqui do lado. Então, nos termos da Lei 8.666, considera-se inexigível. Letra A. Na hipótese da licitação... Aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês a diferença de dispensa para inexigibilidade? Então, ninguém, na verdade, não indico que vocês queiram decorar os 30 e, sei lá, acho que são 35, as 35 hipóteses, deixa eu só confirmar aqui, olhando o artigo, isso, 35 hipóteses de inexigibilidade, desculpe, de dispensa de licitação, que estão lá no artigo 24. É mais fácil você lembrar das 3 hipóteses de inexigibilidade, que é a aquisição de materiais ou gêneros que só pode ser fornecido por um fornecedor, um produtor, um representante comercial, né? Contratação de serviços técnicos e artistas. São essas 3 hipóteses. Tá? Então, você vai fazendo por exclusão. Letra A. Considera-se inexigível na hipótese de licitação deserta? Não, isso é um caso de dispensa de licitação. Considera-se inexigível para a contratação de serviço de publicidade e divulgação? Não, porque quando a Lei 8.666 vai falar da inexigibilidade da licitação, no caso da contratação de serviços técnicos, ele veda essa inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Né? Foi até aquela questão que o presidente Bolsonaro ele colocou através de medida provisória, né, querendo dispor que o governo federal poderia fazer medidas de incentivo à liberação do comércio, ou seja, contra o confinamento, contra o lockdown, e isso seria feito, inclusive, a partir de uma dispensa de licitação. Então, tanto é absurdo você promover uma campanha contrária àquilo que o Ministério da Saúde estava divulgando, como é absurdo isso ser feito através, né, de dispensa de licitação. Tá? Os dois institutos criados lá na medida provisória são completamente infelizes. Tá bom? Então, é inexigível a licitação para a contratação de serviços de imprensa no Diário Oficial, também não tem nada a ver, né? E olha a letra D, a resposta que é meio que copiada no inciso 3º do artigo 25, de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá bom? Que é a resposta, letra D de dado. Letra E, engenharia no valor de R$ 10.000, aí tem aquelas questões também de dispensa até certos valores, mas não é o caso, ok? Então, até agora, tudo um tanto quanto simples. Terceira, sobre licitações públicas, podemos afirmar: 1. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Tá verdadeiro item, tá certo? Então, publicidade é um dos princípios da licitação, tem a restrição, né, só do conteúdo das propostas. Então, tá verdadeiro o item. 2. Qualquer modificação do edital que exija divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, abrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Desculpe, eu vou ler com a entonação correta. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Isso aqui é uma cópia do artigo 21, do parágrafo 4º do artigo 21, né? Então, se houver modificação do edital, ele tem que ser republicado, essa modificação, da mesma maneira, tá certo? Salvo quando for uma modificação que não afete a formulação das propostas, né? Não vai mudar o dia da apresentação das propostas ou o modo pelo qual as propostas tenham que ser examinadas, tá bom? Então, em geral, for só uma alteração do edital que não traga qualquer tipo de prejuízo, ou seja, de outras fases de um procedimento, etc., isso
na verdade, ele não precisa ser republicado integralmente. Ok? Então, é o artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8.666 que está sendo copiado. 3. A Lei 8.666 permite o fracionamento de despesa consistente em dividir as contratações sem obedecer à modalidade cabível para o objeto como um todo, ou contratar diretamente sem licitação nos casos em que o procedimento é obrigatório. Então, tem dois erros aí na questão, no item, né? Primeiramente, a Lei 8.666, ela não permite o fracionamento de despesa. O que é esse fracionamento de despesa? Por exemplo, se você chega naqueles limites que a gente abordou, do convite ou da tomada de preços, ou então naquelas hipóteses que prevêem a dispensa de licitação, por exemplo, uma obra de engenharia até um valor X, que é 10% do montante correspondente ao artigo, enfim, não lembro decorado, né? Ou compra de serviço até um limite tal. Não pode, por exemplo, a União, ela quer comprar papel, ela quer comprar, sei lá, 1 milhão de resmas de papel. Aí ela faz um procedimento de dispensa para comprar 100 unidades, outro procedimento de dispensa para comprar mais 100, outro procedimento de dispensa para comprar mais 100. E aí, quando você for ver essa quantidade de dispensas, se elas forem somadas, elas ultrapassam o limite que a dispensa permite na Lei 8.666, tá bom? Então, é isso que a lei veda. Ela não veda, ela proíbe esse fracionamento de despesa, tá bom? Então, você, se quiser comprar com base nos limites que a lei coloca, que é dispensado o procedimento licitatório, tá falhando, deixa eu ver aqui a minha conexão. Tá falhando ainda ou vocês estão me ouvindo bem? Dei aí um oi só para saber se está tudo ok. Tá. Ok, então vou continuar. Então, obrigado. Então, pessoal, se a Lei 8.666 coloca alguns limites, esses limites, logicamente, têm que ser obedecidos, e não cabe esse fracionamento para que ele supostamente seja obedecido, tá bom? Outro item, então, o erro que está nesse item, a Lei 8.666 permite o fracionamento. Não, ela não permite fracionamento, tá certo? Isso está lá no artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8.666. Dê uma conferida lá. Ou contratar diretamente sem licitação nos casos em que o procedimento é obrigatório. Então tá meio que confuso isso aí, né? Tá? Ela pode contratar diretamente sem licitação nos casos em que o procedimento ele é facultado e não obrigatório, tá? Meio que até pela a maneira pela qual foi escrito o item, dá para ver uma certa confusão, tá bom? Então a resposta da questão é a letra E, ok? Quinta questão. Desculpe, quarta, né? Acho que eu pulei. Isso. São princípios exclusivos da licitação pública. Publicidade, não. Está na Constituição Federal, está em vasta legislação, tá certo? Administrativa, Lei de Processo Administrativo, Estatuto de Servidores Públicos, etc. Então, não é. Vinculação ao edital e adjudicação obrigatória ao vencedor. Então não tem nem muita discussão isso aí, tá certo? É a letra B de bola, ok? E tem questão fácil. Acredito, né? Quinta, quanto às licitações e contratos administrativos, talvez a questão pudesse ser difícil se você... Aliás, até se vocês olharem os itens, né? Que o primeiro, logicamente, é falso, né? Então, você já excluiria aí a letra A e a letra D. Aí, os três seriam falsos, então, até por exclusão, não fica tão difícil essa questão número 4, tá bom? Quinta, quanto às licitações e aos contratos administrativos da administração pública, assinale a alternativa falsa. Então, vamos lá. O edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto
o administrado contra a administração. Perfeito, tá bom? O edital é a lei, né? Faz parte, vincula as partes, tá bom? Então, ele só não vai vincular se tiver uma ilegalidade. Aí, no caso, o particular tem que impugnar o edital, tá? E a administração pública também pode, com base no seu poder de autotutela, também fazer as correções, tá? Letra B. Imagine a seguinte situação hipotética. Florisvaldo das Neves, cidadão brasileiro que nunca negociou com a administração pública, resolve se dirigir à Secretaria da Fazenda de um Estado brasileiro, solicitando cópia de contratos administrativos realizados no ano de 2004. Nessa situação, a administração é obrigada a fornecer as cópias, pois todo contrato administrativo é público, desde que Florisvaldo das Neves pague os emolumentos e o valor das cópias, verdadeiro. Tá bom, pessoal? Então, o direito de petição, ele não custa nada, tá bom? E, assim, hoje, com base na lei do acesso à informação, isso é divulgado sem custo, tá? No e-mail, tá certo? Mas se você quiser a cópia impressa, aí você vai ter que pagar um emolumento, tá certo? Uma custa pela impressão. Já pensou? Chega lá em qualquer repartição pública, uma pessoa, eu quero cópia de todos os contratos do governo. Como assim? Eu quero 10 mil páginas de contrato, 20 mil páginas, vai gerar um custo. Então, tem que ser cobrado por isso, tá? Então, tá verdadeiro o item, ok? Mas se for enviado pela via digital, através da lei do acesso à informação, não se cobra nada, porque não tem custo, tá? Ok? Letra C. A lei de licitações veda qualquer benefício discriminatório, excetuando-se a preferência às empresas brasileiras, microempresas e outras exceções legais em caso de empate, né, no processo licitatório. Isso mesmo, está lá logo no início da Lei 8666, deixa eu ver aqui se é no artigo 3º, que começam essas hipóteses, só para que situe e vocês possam... Isso mesmo. Artigo 3º, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 2º, né, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência aos bens e serviços produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, ou empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos para pessoa com deficiência, e tem também a lei, o Estatuto da Microempresa, que coloca outras exceções, tá? Que é para microempresa e empresa de pequeno porte. Letra D. É preciso de cláusula expressa em contrato para que a administração tenha o poder de fiscalizar sua execução? Não. Esse é o item correto. Não é necessário uma cláusula expressa, tá bom? A Lei 8666, no artigo 58, inciso 3º, vai colocar como uma das cláusulas lá exorbitantes essa exigência de fiscalização, tá bom? Então, mesmo que não tenha no contrato administrativo, geralmente esse tipo de cláusula está, mas não está nas cláusulas obrigatórias. Então, mesmo que isso não esteja no contrato, o poder público vai poder fiscalizar a execução do contrato. Ok? Letra A, então, a resposta da quinta questão é a letra D. Vamos só ler aqui o item E. As licitações destinam-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e de assegurar a proposta mais vantajosa para a administração. Isso mesmo está copiado também um conceito legal, né? Parte do conceito legal está, enfim, no artigo 1º da Lei 8666. Ok? Primeiro, segundo, etc. E terceiro também, proposta mais vantajosa. Artigo 6º. Desculpe, questão 6. Quanto às licitações e aos contratos administrativos, assinale também a alternativa falsa. Letra A. A prestação de serviços executados de forma contínua poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitadas a 60 meses. Excepcionalmente, esse prazo pode ser estendido por mais 12 meses. Deixa eu só colocar aqui o artigo, mas salvo engano,
a prorrogação, deixa eu colocar aqui. Isso, sexta questão. Ixi, eu estava lendo, era a sétima, né? Desculpe. Pulei, me desculpe. Vamos lá, para a sexta. Desculpe, meus amigos. Na execução do contrato administrativo, pode a administração fiscalizar, orientar, intervir e interditar. Essa situação administrativa tem um condão de liberar o contratado da responsabilidade pela execução em caso de culpa, pelo princípio da responsabilidade objetiva da administração. Está errado, né? O fato da administração pública fiscalizar não significa dizer que vai liberar o contratado de responsabilidade, tá bom? Em caso de culpa. Não existe isso. Se o particular tiver culpa, tá bom? Logicamente que ele vai ser responsável por indenizar, enfim, por trazer de volta aquele prejuízo que está sendo causado ao interesse público ou à administração, ok? Então está completamente falso o item, é a resposta, né? Letra A. Vamos ler aqui os outros itens. A cláusula da exception no adimplente contrato, que é da exceção do contrato não cumprido, que nós comentamos, é muito relevada e desconsiderada no contrato administrativo, tendo aplicação apenas excepcionalmente. Realmente é um item que até dá margem a um possível medo, né? Porque, assim, ela é desconsiderada? Sim, ela é bem desconsiderada. Como assim, professor? Explica novamente, só para que eu lembre desse assunto. Existe no direito civil, salvo engano, no artigo 478 do Código Civil, um dispositivo que fala da exceção do contrato não cumprido. Em resumo, ele vai falar o seguinte: enquanto uma parte não cumprir com a sua obrigação no contrato, ele não vai poder exigir da outra parte o cumprimento da obrigação dela, tá? Eu dei até o seguinte exemplo: digamos que eu chego numa loja para comprar uma geladeira e eu negocio que ela vai ser paga com cheque e vou receber o produto tão somente com a compensação do cheque. Enquanto o cheque não for compensado, eu não posso exigir da loja a entrega do produto, ok? Só que no direito administrativo isso não se aplica, tá? Mesmo que a administração descumpra com a sua obrigação contratual, por exemplo, pagar, o particular, ele tem que, mesmo assim, cumprir o contrato que foi assinado com a administração pública. Então, digamos que seja um contrato de prestação de serviço, segurança mensal, um contrato de limpeza. Se a administração não cumprir a parte dela, que seria pagar, não está obrigado, se fosse um contrato privado, né, não estaria o particular obrigado a prestar o serviço. Só que no caso de um contrato público, sim. Particular, mesmo que a administração descumpra o contrato, ele tem que cumprir. Tá bom? Então, ela é uma cláusula que é desconsiderada. Não é que ela seja desconsiderada, ela não é aplicada como regra geral no direito, no contrato administrativo. Ela tem aplicação apenas excepcional, ok? Por isso que o item é verdadeiro. C. A administração não pode aplicar multa ao contratante diretamente, sem precisar recorrer à via judicial? Claro que pode, né? É também uma das cláusulas exorbitantes lá do artigo 58 e, assim, uma coisa é aplicar multa, tá? E aí o item pode gerar alguma dúvida. Outra coisa é a cobrança da multa, tá bom? Eu falei isso para vocês quando estava abordando o ato administrativo, que quando eu falo em auto-executoriedade, que é uma das características, né, do ato, essa característica ela não se aplica à multa. Então, a administração pública, por exemplo, um órgão de trânsito, ele aplica a multa, mas ele não pode cobrar a multa, né? Ele envia só o boleto de cobrança. Mas se o particular não pagar, vai ser a administração pública, no caso, ela vai ter que enviar um ofício para o órgão judicial que faz a cobrança, a procuradoria, né? Para que ele mova uma ação de execução fiscal e cobre lá essa multa, ok? Mas está correto aí
porque a aplicação de multa por si só não é necessário a participação do Poder Judiciário. Letra D, a garantia, quando exigida, deve ser escolhida pelo contratado, dentre as modalidades legalmente previstas. Isso mesmo, tá? Quando a lei coloca a exigência de garantia, ou ela coloca só uma garantia, tá bom? Para quem entrou agora, a gente está respondendo a sexta questão, letra D. Então, ou ele coloca uma garantia, ou ele coloca várias, aí o contratado ele vai optar, tá bom, por uma fiança, um calção, todas aquelas que a administração possibilite, ok? Desde que esteja lá no rol enumerado pela lei, geralmente ele é reproduzido no contrato administrativo, ok? Então, sexta questão, letra A. Sétima questão. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui no artigo que fala da renovação. Como a lei é muito extensa, é o 57. Achei aqui. Então, se você ler o artigo 57 da Lei 8.666, ele é diretamente copiado e modificado com relação a essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui a lei ao lado para que eu possa dizer especificadamente qual é o inciso. Então, vamos lá. Quanto às licitações e aos contratos administrativos, assinale a alternativa falsa. Letra A. A prestação de serviços executados de forma contínua poderão ser prorrogados por iguais sucessivos períodos, com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Esse aqui é o artigo 57, inciso 2º, tá bom? Artigo 57, inciso 2º da Lei 8.666. Então, tá correto a resposta. Ele está pedindo a falsa, né? Letra B. O contrato de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática pode estender-se pelo prazo de até 36 meses. Está errado, porque no artigo 57, inciso 4º, aqui ele coloca que são 48 meses. Isso aqui é uma questão específica para Tribunal de Contas, tá? Que geralmente a Lei 8.666 é uma lei extensamente cobrada, então você vai ter que lembrar, se for um concurso dessa natureza, dos mais diversos detalhes, inclusive desses prazos, tá bom? Letra C. A inexecução contratual, sem culpa do contratado, pressupõe a existência de uma causa justificadora do inadimplemento. Então, se o contratado não vai cumprir, tem que ter uma justificativa para esse inadimplemento, tá bom? E libera o inadimplente da responsabilidade em razão da teoria da imprevisão, caso fortuito, força maior, fato príncipe. Se ocorrer essas hipóteses, sim, tá bom? Se ele provar que ele não teve culpa, uma situação de caso fortuito ou força maior, então essa inexecução vai liberar ele de algum tipo de responsabilidade, tá? É o que está acontecendo, inclusive foi reconhecido por medida provisória o caso da pandemia, né? Caso de força maior, então, quem tinha prazo para concluir obra pública vai estar com esse prazo aí suspenso, porque está proibido, e na maioria dos estados, né, a manutenção de atividade na construção civil, salvo as hipóteses de drenagem, né,
algumas obras que são de interesse, que não podem, de certo modo, ter uma interrupção. Ok? Então tá certo. Letra D. A nulidade da licitação leva à nulidade do contrato. Inclusive, eu vi, assim, salvo engano, é o artigo 49, não estou lembrando ao certo o artigo, mas é copiado também um artigo. Mas ficam ressalvados os terceiros de boa-fé, que contratarão com a administração e que devem ser indenizados pelo que tiverem sido realizados. Isso mesmo, se nulidade da licitação, lembra que eu falei para vocês, que a nulidade ela vai gerar efeito ex tunc retroativo. Então, se você anula um procedimento, um procedimento licitatório, tudo que advém dele também vai ter que ser anulado, tá bom? Agora, se tem um terceiro de boa-fé, digamos que a licitação foi nula porque, sei lá, algum vício na publicação do edital. O edital ele tinha que ter um prazo mínimo entre a publicação no Diário Oficial e a data lá da abertura das propostas, tá bom? E esse prazo não foi observado, mas ninguém notou isso no primeiro momento. Nenhuma das empresas impugnou, tá? Aí teve a licitação, uma empresa foi contratada, estava prestando serviço, aí vem um cidadão e entra com ação popular, dizendo, o prazo não foi cumprido. Ele tem razão, né? A lei foi descumprida, mas o particular ele não se tocou disso e ele estava prestando serviço. Se ele estava prestando serviço, ele vai ter que receber pela prestação de serviço, tá bom? É isso que diz o item D, então tá verdadeiro. Em regra, o contrato tem duração equivalente à vigência dos créditos orçamentários, a que está vinculado. Isso aí é o caput do artigo 57 da Lei 8.666. Tá bom? Oitava questão. A administração pode promover alterações unilaterais nos contratos administrativos. Dentre as alterações possíveis está, exceto, vamos lá, pode ter o aumento de 20% do tamanho da obra da construção de um hospital universitário, ajustando a adequação econômica? Pode. Lembra que eu falei para vocês que essas alterações elas podem se limitar a 25% para mais ou para menos, tá bom? Como regra geral. Só no caso de reforma de edifício, né, que ele pode ser até 50% para mais. Letra B. Redução de 23% no volume de compras, também está dentro do limite de 25%, tá bom? C. Supressão de 50% do fornecimento de combustível para a Secretaria de Educação consensualmente com o contratado. Pessoal, se é uma modificação consensual, aí aqueles limites que eu coloquei, que era 25%, não vai ter problema no caso de supressão, tá certo? Agora, se for um caso de aumento, isso aí pode gerar problema, não é permitido. Então, por exemplo, eu faço um acordo, eu quero adquirir, sei lá, 200 carros populares, aí eu faço um acordo com a empresa que ganhou a licitação para não ser mais 200, ser 1.000 carros. Ora, isso aí não pode, mesmo que seja consensual, porque a minha empresa não participou dessa licitação porque ela não queria vender só 200 carros, mas sendo 1.000 carros é viável economicamente, tá bom? Mas nesse caso, essa supressão para fornecimento de combustível, para manter, não tem problema nessa hipótese, porque ela é consensual, como está expresso. Bom? Letra D. Aumento de 45% de trabalho de reforma de um edifício, mantendo a equação econômica. Verdadeiro, porque é até 50% quando for reforma. E a letra E deve ter algum erro. Resposta, né? Redução de 30% da construção de uma escola. Não. O aumento e redução está limitado a 25%. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Não. Então, resposta da oitava é a letra E. Nona.
Em alguns casos, é permitida à administração pública dispensar o termo final, o termo do contrato formal, né? Então, eu falei para vocês que nem sempre vai ter um contrato administrativo escrito, etc. Tem situações que são mais simples. Então, nesse caso, deve-se utilizar outros meios mais hábeis, exceto, né? Então, autorização de compra, ordem de execução de serviço, nota de empenho, carta-contrato, isso são hipóteses de diminuição de burocracia pelo valor das compras, né? Pelo valor de um serviço que vai ser prestado, tá? Mas no caso de um convite, uma carta convite, uma licitação na modalidade convite, vai ser sim assinado um contrato administrativo, formal, tá bom? Tanto todas aquelas modalidades que sejam tomada de preços, concurso, leilão, etc., vai ter, sobretudo as três primeiras, vai ter um contrato formal, ok? Pregão também, ok? Então, a resposta é a letra C, da nona. Vamos para a questão 10. Quanto às licitações e aos contratos administrativos, assinale também a alternativa falsa. A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital, o ato convocatório da licitação. Isso aqui foi dito várias vezes para vocês, né, que em todo contrato administrativo é anexado a cópia lá do contrato. Então, o particular ele não vai poder demonstrar surpresa com aquele contrato. A única coisa que vai mudar, como eu abordei com vocês, vai ser a data da assinatura, o valor que vai depender das propostas, o nome do contratado, etc. Ok? B. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. A priori, sim. Salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite máximo estabelecido para a utilização de convites. Isso mesmo, está lá na Lei 8666, só fez reproduzir o dispositivo. Ok? Letra C. A nulidade do contrato não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, conquanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilização de quem lhe deu causa. Está repetido um pouco daquele item que a gente comentou um pouco há pouco, né? Então, mesmo que ocorra uma nulidade do contrato administrativo ou de uma licitação, o terceiro lá, o contratado de boa-fé, ele vai receber por aquilo que até o momento ele já tenha prestado de serviço ou tenha entregue de produto, salvo se for comprovado uma má-fé, tá bom? Aí vai ter que apurar a responsabilidade, vai ter que ser arbitrado uma multa, e esse valor vai poder ser compensado com o que ele tem a receber, tá bom? Então, tem que ver essa questão de quem deu causa à anulação do contrato. Inclusive, o particular pode ser indenizado se a causa foi dada pela administração, tá? Um vício do edital, a depender de como ele tenha sido colocado. Por exemplo, eu já vi licitação sendo cancelada, foi um caso bem meio que esdrúxulo. Uma licitação era para fazer um parque eólico, então a administração colocou um contrato com um particular, dizendo que ele deveria construir lá um parque eólico e que ele tinha, sei lá, vou chutar aqui um prazo, 24 meses para construir esse parque eólico, e depois disso ele ia ter que fornecer energia para a administração pública por um período lá de 30 anos, etc., e queria ser pago X, um valor até meio que fixo, desde que ele fornecesse uma quantidade mínima de energia, tantos megawatts. Então, isso era calculado. Mas o que foi que aconteceu nesse caso prático? O particular fez lá a obra, construiu o parque eólico, e a administração pública não fez com que a linha de transmissão chegasse até o parque eólico, por causa de licenças ambientais e outras questões. E aí ela quis anular o contrato, etc., mas, bem, o particular cumpriu uma parte dele. Ele construiu a usina eólica. Se a administração pública foi
ineficiente com relação à programação de prazos, né? Paciência, se não foi um fato do príncipe, um caso fortuito ou força maior, por exemplo, uma pandemia que proibiu que fosse concedida uma licença ambiental, porque está proibida a prestação de serviço público, mas nas condições normais, a administração nem poderia revogar o contrato, muito menos deixar de pagar ao particular. No máximo, aí poderia ser feito um mútuo acordo de prorrogação ou algo dessa natureza. Ok? Letra D. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Bem, eu falei para vocês que é uma das cláusulas exorbitantes a questão da modificação unilateral de cláusulas, mas eu coloquei essa ressalva aí, né? Cláusula econômico-financeira, elas não podem ser alteradas sem a concordância do contratado. Está lá no artigo 58, parágrafo 1º, não está errado o item, tá bom? Tem que ter sim a concordância, tá? É a única cláusula que tem que ter a concordância, tá bom? As outras não, as outras a administração impõe. Ó, você vai ter que construir mais, você vai ter que ofertar mais ou menos, tá? Então, é uma exceção a essa poder de alteração unilateral. Está na lei, artigo 58, parágrafo 1º. Então, a resposta à questão, letra D. Letra E. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia e será promovida pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. Então, também está copiado aí da Lei 8666, tá? Isso aí gera multa pelo Tribunal de Contas se não houver essas publicações. É uma burocracia, ela é bem rotineira, tá certo? Os modelos de processo licitatório já são modelos que estão prontos, fica só modificando a parte, o que é a modalidade licitatória, alguns cor de prazo, mas isso aí já é meio que automático, ok? 11. São penalidades diretamente aplicáveis pela administração, exceto, letra A, multa de mora, claro, multa de atraso, advertência também, suspensão temporária da possibilidade de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração pelo prazo máximo de 2 anos, isso mesmo. Letra D, declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública indefinidamente. Não, pessoal, não existe declaração de idoneidade indefinida, né? Na verdade, seria meio que uma pena perpétua, né? A Constituição Federal proíbe isso no artigo 5º, tá bom? Não pode ter pena perpétua. O que a lei coloca lá no artigo 87, inciso 4º, na verdade, que essa declaração de idoneidade, ela pode perdurar, ela pode ser mantida enquanto perdurar os motivos determinantes da punição, né? Então, o particular ele pode se reabilitar. Por exemplo, se ele pagar a administração a multa, se ele... Isso, inidoneidade, isso mesmo. Está errado, né? A digitação, declaração de inidoneidade. E, na verdade, está idoneidade, isso mesmo, né? É inidoneidade. Ainda tem esse detalhe. Obrigado, viu? Só ver aqui quem colocou foi o Rodrigo. Isso mesmo, é inidoneidade. Então, a declaração de inidônea, idônea seria meio que declarar que a empresa ela é correta, né? Tá bom? Não existe essa declaração de idoneidade. Mas digamos que a gente não tivesse observado, a declaração de idoneidade ela não é indefinida, ela tem um prazo, mas esse prazo pode ser um prazo que não está fixo, mas ele vai perdurar enquanto tiver as condições de punição ou enquanto a administração, enquanto particular, se reabilita, né, perante a autoridade que aplicou lá essa penalidade, tá? Então, a resposta é a letra D.
Nem tem declaração de idoneidade, nem a declaração de inidoneidade, ela é indefinida, ok? E multa por inexecução total ou parcial, está lá na Lei 8.666. 12. Os contratos... O contratado estava realizando uma obra pública de grande relevância quando, depois de 100 dias de atraso dos pagamentos pela administração pública, resolveu interromper a execução do contrato. Então, tinha um particular realizando a obra pública e, depois de 100 dias de atraso, ele resolveu interromper a execução do contrato. Recebido todos os pagamentos, inclusive em mora o atraso, o contratado atrasou por apenas 2 dias a retomada da obra. Então, foi lá dito, ó, está sendo pago, você, a partir do dia 10, vai retomar, e ele começa só depois do dia 12, tá? Atrasou 2 dias. A administração puniu o particular severamente com a multa de mora, executando com as garantias dadas quanto da celebração do contrato. Então, devia lá um seguro, um calção, uma fiança bancária ou qualquer outra garantia. Nessas condições, assinale a alternativa correta. Letra A. Agiu erradamente o contratado, pois deveria ter esperado 120 dias para interromper a execução das obras? Não. Na verdade, a Lei 866 coloca em 90 dias. Tá certo? Não são 120 dias. Então, tá errado. Letra B. Agiu com abuso de poder à administração, pois o atraso do contratado foi muitas vezes inferior ao dela? Não tem nada a ver isso. Se ocorreu atraso, pessoal, ela pode aplicar uma multa. Seja de 1 dia, seja de 2. É claro que também ela poderia também ter aplicado uma advertência, tá? Mas ela pode sim aplicar uma multa, não agiu com abuso de poder. Letra C. Agiu corretamente tanto o contratado como a administração. Isso mesmo. Tanto o contratado agiu, vingança, né? Tanto o contratado agiu, correto, porque ultrapassou os 90 dias e ele poderia interromper, bem como a administração agiu de maneira correta, porque ela poderia multar. Então, essa é a resposta, letra C. Letra D. Agiu erradamente a administração, pois a pena imposta seria a advertência? Não, a lei não impõe a advertência para a situação A multa para a situação B, a declaração de inidoneidade para a situação C, tá bom? Vai depender da gravidade do ato praticado pelo particular, pelo contratado, tá bom? Letra E. Não se aplica ao caso a cláusula da exceção do contrato não cumprido. Esse, falei para vocês que é uma das hipóteses que se aplica sim. Em regra, se o particular, em regra, se a administração descumpre o contrato, o particular, ele tem que manter o contrato. Mas no caso aí, o atraso foi de mais de 90 dias. Então, como ultrapassou 100 dias, no caso, depois de 100 dias, aí aquela cláusula da exceção do contrato não cumprida, ela passa a valer. Ok? É... 13. Em igualdade de condições, como critério de desempate, lembra que eu falei para vocês, está no artigo 3º, né? Será assegurada a preferência de bens. A letra A, letra B e letra C, pessoal, tem a palavra somente, né? Somente, somente, somente. Então, isso aí já dá para excluir 3 itens, né? Quando tem somente, já dá para matar, né? Tá? É meio que por exclusão. É produzida, a resposta é a letra D, né? Produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investem em tecnologia e pesquisa no país. Na verdade, tem até mais, né? Produzidos por empresas que utilizem mão de obra decorrente de deficiente físico, né? Tá bom? É o artigo 3º, parágrafo 2º, tá? Então, o item mais completo é a letra D, tá bom?
A letra E não é que esteja errada, mas a letra D está mais completa, porque ela contempla mais dispositivos que estão lá no artigo 3º, parágrafo 2º, ok? 14. Quanto às licitações e aos contratos administrativos, a falsa também. O contrato administrativo não é obrigatório nos casos de compra com entrega imediata e integral, das quais não resultem obrigações futuras, especialmente assistência técnica. Na verdade, pessoal, tudo bem, mas vão ter que ter certos valores, né? Vamos pular aqui, já que ele não colocou valor, tá? Mas aquelas pequenas compras de entrega imediata, né? O item estaria correto, mas como ele não colocou o valor, a gente pula para ver se não tem um outro item mais errado, tá? Por isso que eu coloco o pé atrás. Vamos ver aqui. Letra B. Os contratos administrativos são consensuais, tudo bem, tem que ter o consenso. São formais, onerosos, comutativos e intui personal. Tudo bem, são as características dos contratos administrativos, é integralmente correto. Letra C. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado? Sim. Tá? Tá copiado também na Lei 8.666. Tem um parágrafo que diz sobre isso, não estou lembrado qual é o artigo, tá bom? E letra D. Deve ser publicado até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contrato integral no Diário Oficial do ente contratante. Aqui está errado, pessoal. Está errado porque você não é obrigado a publicar o contrato integral. Você publica, está lá no artigo 61, parágrafo único. Você publica tão somente o extrato do contrato. Vocês sempre olham isso, até em jornal, né, de ampla circulação. Extrato de contrato, contratado, empresa A, valor R$ 1 milhão, objeto, serviço e limpeza. Aí tem lá, assinatura, presidente da comissão de licitação, município tal. Ok? Então, não precisa publicar o contrato integral, tá? Porque a publicidade, pela Lei 8.666, é considerada prestada se você colocar essas informações básicas. Quem quiser o contrato na íntegra, aí procura a administração com base na Lei do Acesso ou portal de transparência e vai ter lá a cópia integral do contrato, ok? 15. A licitação regulada pela Lei 8.666 destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta de preços mais baratos. Opa, mais baratos não. Lembra que a gente falou que era a proposta mais vantajosa, né? Artigo 3º. Para a administração contratar compras, obras e serviços, devendo ser processada e julgada com observância da impessoalidade, igualdade e publicidade, entre outros. Então, o item está errado, né? Resposta aí, está correto não, letra A. Incorreta porque o sigilo, não. Letra C, incorreta porque a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa. É isso mesmo. Ok? Mesmo que não seja mais barata. Tá? Enfim, não tem nada a ver. A habilitação prévia afasta a impessoalidade de modo algum. E a letra E é incorreta porque a exigência de condições passíveis de valor proposta afasta a incidência da igualdade. Não, não tem nada a ver. Ok? 16. No que diz respeito aos princípios da licitação, considere. A decisão das propostas há de ser feita de acordo com o critério fixado no edital. Isso mesmo. Posso voltar. Qual é a sua dúvida da 15ª, por favor? Lembre que Isso. Vamos lá. Vamos ler de novo essa letra C. Eu estava lendo aqui e na Lei 8.666, deixa eu ler aqui o artigo 3º. O artigo 3º da Lei 8.666 diz o seguinte: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, a Lei 8666 coloca que vai ser selecionada a proposta mais vantajosa. Aqui, no enunciado da questão, está dizendo que vai ser selecionada a proposta com preço mais barato. De uma maneira geral, não. Tá? De uma maneira geral, não. Sempre vai ser a proposta mais vantajosa. Agora, se é só uma observação aqui para vocês, se você estiver tratando de uma licitação que a modalidade dela é um pregão, aí necessariamente vai ser a proposta mais barata. Claro que atendidas as condições técnicas mínimas exigidas pelo edital, tá bom? Mas, de uma maneira geral, não se seleciona a proposta mais barata, é a proposta mais vantajosa. A letra C diz, então, que o item está incorreto mesmo, porque a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa, como está no artigo 3º, ainda que, eventualmente, ela não seja mais barata. Por exemplo, eu quero comprar um helicóptero, tá? Então, a administração pública, ela nem sempre vai comprar o helicóptero mais barato. Tá? Um equipamento de informática, tá bom? Vai ter que levar em consideração o lote, as condições complementares que esses equipamentos venham a trazer, porque é difícil você ter um equipamento de informática que seja igual um ao outro, né? O monitor tem vários tamanhos, tem várias quantidades de megapixel, tem, enfim, algumas características que os distinguem, né? Então, essas diferenças vão ser levadas em consideração na seleção da proposta mais vantajosa. Ok? Deu para compreender? Se tiver ficado alguma dúvida, é só perguntar. De nada. 16. No que diz respeito aos princípios, né, da licitação, vamos lá. A decisão das propostas há de ser feita de acordo com o critério fixado no edital. Isso mesmo. Adotando-se o princípio do julgamento subjetivo. Na verdade, tem um erro aí, porque não é julgamento subjetivo, é julgamento objetivo. De acordo com os critérios fixados no edital. Não é o subjetivo, a comissão que vai ver, naquele dia eu vi uma proposta, mas eu olhei para aquela pessoa da empresa, eu não confiei nela, ou aquela pessoa era mais bonita do que a outra. Não existe critério subjetivo, é objetivo. Tá? Se for preço, é o preço. Se for condição técnica, é condição objetivamente técnica colocada no edital. Ok? Então, é só uma casca de banana. 2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é dirigido tanto para a administração quanto aos licitantes. Eu já tinha colocado um item desse. Verdadeiro. 3. Pelo princípio da adjudicação compulsória, a administração não pode, concluído o procedimento, atribuir o objeto da licitação a outra pessoa que não seja o vencedor. Tá correto. Tá? Correto. A pessoa ganhou a licitação, vai ter que ser adjudicado o contrato lá a ele. E 4, o princípio da ampla defesa não é cabível no procedimento licitatório, em razão de relevante interesse público sobre o particular. Nada disso, né? Ampla defesa e contraditório, tá? Fazem parte, estão na Constituição Federal e tem, sim, que ser observado na lei, no procedimento licitatório. Tá? Se a pessoa foi inabilitada, se ela teve sua proposta negada, ela tem direito a apresentar suas razões. E no caso, por exemplo, de um contrato administrativo, você está sendo multado, né? Você pode recorrer da multa, tá? Você pode, mesmo ter sido advertido, pode recorrer daquela advertência, dizendo que não está descumprindo o contrato. Então, a ampla defesa faz parte das licitações e dos contratos administrativos. Então, ficou o quê? Eu acho que 2 e 3, né? Isso, letra A. Ok? 17. Um prefeito, tendo realizado contratação direta de um publicitário para a realização de serviços de publicidade institucional da prefeitura, justificou seu ato sob o argumento de que, por se tratar de serviço técnico de notória especialização, não seria exigível licitação. Lembra que a gente já comentou isso hoje, no artigo 25, inciso 2º,
quando vai falar da inexigibilidade, ele proíbe para serviços de publicidade. Então, na situação apresentada, a atitude do prefeito, à luz da Lei 8666, ela está errada. Vamos só ver aqui, achar qual é o item. Correta não, porque não é correto. Errada, pois não se trata de hipótese de inexigibilidade, mas dispensa não. Errada, pois serviços de publicidade não podem ser classificados como de notória especialização, sendo necessário o procedimento de licitação para a contratação desse tipo de serviço. Isso mesmo, artigo 25, inciso 2º. Tá? Letra D, correta, não. Letra E, errada, pois as prefeituras são impedidas de contratar publicidade. Não, pode contratar, mas tem que fazer o procedimento licitatório. Não cabe inexigibilidade, e nem também dispensa, tá bom? 18. São considerados exorbitantes os contratos administrativos essas seguintes cláusulas, exceto possibilidade de retomada do objeto, isso, está verdadeiro. Lá no artigo 58, né, só olhar as cláusulas. Aplicação unilateral de penalidade ao contratado, verdadeiro. Permanente fiscalização, verdadeiro. Rescisão unilateral pela administração, verdadeiro. E plena aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, falso. Restrita a aplicação da cláusula da exceção do contrato não cumprido, ok? 18, letra E. 19. As ditas cláusulas exorbitantes de um contrato administrativo são aquelas que estabelecem, letra A, poderes especiais para a administração pública, estabelecidos no contrato em cada caso, a partir da previsão do edital de licitação, ainda que não previstas em lei que possa reger a matéria. Isso mesmo. Pode ter outras cláusulas, né, desde que seja de acordo com o interesse público, né? Agora, ainda que não previstas na lei que possa regir a matéria, aí não. Essas cláusulas orbitantes, pessoal, estão lá na Lei 8666, lá no artigo 58, então a administração pública vai ter que obedecer tão somente aquilo. Não pode, por exemplo, ela criar, sei lá, um outro tipo de cláusula exorbitante, como... Enfim, não. O direito administrativo é tudo com base na legalidade, né? Então, legalidade estrita, ele não poderia colocar outro tipo de cláusula. Letra B. A possibilidade da administração pública promover unilateralmente a alteração no contrato, como exceção à regra do equilíbrio econômico-financeiro? Não. Ela pode... Está mal redigido, né? Isso aqui. A possibilidade de a administração promover unilateralmente alterações no contrato. Tudo bem. Ela pode fazer como exceção à regra, a não ser que fosse com exceção à regra do equilíbrio econômico-financeiro. Eu falei para vocês que não pode ter a alteração unilateral com base na regra do equilíbrio econômico-financeiro. Então, vamos ver aqui os outros incisos, para ver se isso for um erro de digitação, etc. C. Poderes abusivos à administração, sendo passivo de revisão. Não é abusivo. Está lá na Lei 8666. Tá? Passivo de revisão, se tiver contrário à lei, é claro que pode ser revisado, né? Regras próprias de direito privado, excepcionalmente integradas em um contrato regido pelo direito público, não tem no direito privado, tá? Então, são aquelas prerrogativas da administração pública como parte contratante não previstas de regra nos contratos regidos pelo direito privado. Isso mesmo, tá? Na verdade, ele está perguntando o conceito, né? A letra E se aplica melhor. Essa letra B aqui é a possibilidade da administração promover unilateralmente a alteração de contrato. É uma das cláusulas orbitantes. Agora, essa aí, como exceção à regra do equilíbrio econômico-financeiro, não existe a exceção, tá?
para a forma do equilíbrio econômico-financeiro, ele proíbe essa alteração unilateral do contrato, mas está meio mal escrito esse item B aí. Mas, sem dúvida alguma, a resposta é a letra E. Ok? Então, última questão. No âmbito do contrato administrativo, assinale a opção que não se configura como motivo para a rescisão unilateral. Então, razão de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, isso é um motivo, né, para rescisão. Dissolução da sociedade ou falecimento também é motivo para rescisão. Atraso superior a 90 dias dos pagamentos pela administração? Não. Se quem está atrasando é a administração, como é que ela vai rescindir o contrato? Tá? Quem está atrasando é a administração, então ela não pode rescindir o contrato. O erro está sendo dela, tá bom? Pode até ter essa rescisão, mas a rescisão seria pelo Poder Judiciário. Então, e a pedido particular, claro, né? Então, se a pessoa, a administração pública não está pagando com particular, eu vou cancelar o contrato porque eu não estou atrasando, porque eu estou atrasando, não existe isso. Se o particular quer permanecer prestando serviço, ele pode. Depois ele cobra da administração pública, tá bom? Ocorrência de força maior caso fortuito e atraso justificado no início de obra. Então, isso mesmo, letra D e letra E são possibilidades mesmo de rescisão. Então, não configura a resposta que se adequa aí à letra C, tá bom? Deu para entender? Então, eu vou encerrar aqui, mas eu vou tirar as dúvidas. Um abraço a todos.